Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. O rei Salomão, em Provérbios 31, versículo 10 e seguintes, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos toca a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos puros. Faz cobertas para sua casa, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cinto aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios da casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera a todas. A beleza é enganosa e a sua formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será para sempre elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas na porta da cidade. Eu sou o pastor Alan. Hoje é mais uma Quinta Teológica, essa vez especial pelo Dia das Mulheres, e hoje nós vamos conversar com a pastora Fabiola. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, você tem um estudo. Nas últimas semanas nós temos estudado o que Deus tem feito na vida das pessoas da liderança da nossa igreja. Conhecido Deus atuando na prática, na vida, no dia a dia da nossa igreja. E a ideia é justamente essa, que nós vejamos que Deus, aquele mesmo Deus que nós estudamos nas Escrituras, ainda age e ainda está presente em nosso meio. Por isso, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, eu leio todos os comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo. Do mesmo modo, eu queria te convidar para ir lá no canal do Teu Legal, depois desse vídeo, para você ir lá no canal do Teu Legal, porque toda terça, às 19 horas, eu publico um estudo, que é chamado de A Bíblia Explicada. Nele eu vou lendo um trecho das Escrituras e explicando. E eu também queria te fazer um convite essa semana, para que você entre em contato com esse e-mail, que é alunoibbr@gmail.com, para saber da nossa EBD. Então as turmas começam no próximo fim de semana e as salas já estão prontas. Algumas turmas já têm até uma aula disponível lá para você. Então, entre em contato se você quer estudar conosco, fazer parte de alguma turma da EBD, entre em contato aqui pelo e-mail ou pelo site da IBBR para conhecer as nossas turmas. Jesus andava com muitas mulheres. Ao ressuscitar, aparece primeiramente para mulheres. As mulheres exercem um papel significativo em
toda a história do cristianismo. Mesmo no Antigo Testamento, Deus nunca subjugou ou desvalorizou a mulher. Muito pelo contrário. Mas para falar sobre mulheres, sobre o ministério feminino, eu chamei alguém que sabe muito mais sobre o assunto do que eu. Eu chamei hoje a pastora Fabíola. Tudo Olá, bem com a senhora? Tudo bem, pastor. Obrigada pelo convite, pelo carinho, um grande prazer, uma alegria estar aqui hoje, nesse dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, para falar para as mulheres, e não só para as mulheres, né? Para todos aqueles que vão nos assistir também. Eu vou, talvez você ache estranho, mas eu vou chamar a pastora Fabíola de você, porque ela é minha amiga já faz um bom tempo. Isso, foi meu professor da faculdade, então... E ela é pastora batista, tem desenvolvido seu ministério de forma significativa junto com mulheres, mas ela não é nem a primeira pastora batista do Brasil, nem do Paraná. Nós temos outras representantes também. Nós nos conhecemos, como ela disse, antes mesmo deles chegarem na EBBR, mas o que eu conheço da pastora Fabíola é que ela sempre foi assim, uma pessoa muito agradável de conversar, sempre muito sorridente, muito sábia, alguém com grande discernimento espiritual e sempre voltada para as coisas de Deus. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da sua vida e como ela se torna a pastora Fabíola. Então, pastora Fabíola, a gente começa hoje querendo saber da sua conversão. Como foi a sua conversão? Então, eu me converti no ano de 1995. Eu já era casada, já tinha minha filha Natália com uns 3 aninhos. E eu estava grávida já do Arthur. E eu vim de um contexto familiar onde eu recebia muitas informações da parte religiosa e espiritual. Aquela confusão, aquele sincretismo. A gente faz tudo um pouco, todos os caminhos levam a Deus, né? Claro que era um lar católico. Eu fui batizada, eu fiz comunhão, não cheguei a crismar, casei numa igreja católica. Tudo a gente vê que é muito mais por tradição, não, talvez nem por convicção e nem por participação, que eu não participava, não fazia parte tanto do contexto católico. E também buscava a Deus em outros lugares, em outras fontes. Tudo que vai chegando até a gente, todas as informações, tudo que vão falando, a gente vai absorvendo. E a gente vai indo de uma forma muito curiosa, moderno, está na moda. Tinha coisa que estava até na moda, né? Então a gente vai. E foi assim. Mas depois eu me casei e o pastor Lobo sempre foi assim muito... de procurar, ele quer sempre fazer o que é certo, ele quer sempre saber a verdade, ele quer ir a fundo. Não adianta você falar para ele que isso aqui porque ele vai querer saber onde está escrito, quem escreveu, por que foi, o que acha, tudo isso ele vai questionar. E foi assim não foi também muito diferente com a palavra de Deus. Então, em todo o tempo também, ele me conta que na caminhada dele como militar, em escolas, sempre tinha um grupo de evangélicos. E ele se interessava muito, porque ele gostava muito dos ensinos da palavra, da Bíblia. Ele tinha muito essa curiosidade, gostava muito. Ele é muito inteligente, ele gosta muito de ler. E assim, depois que nos casamos, ele já sabia tudo da minha vida religiosa, espiritual. Mas aí, quando a gente casa, que vai ver na mesma casa, começam umas coisinhas a se debater, a se espinhar, e isso não é certo, isso não pode ser, não quero, e foi ali indo. Não tivemos grandes embates quanto a isso, mas foi acontecendo algumas divergências, foram aflorando. Mas, então, perto de nós, eu já tinha a Natália, como falei, depois eu grávida já do Arthur. Aí, lá em Guaratinguetá, onde as crianças nasceram, onde nós moramos, foi a nossa primeira residência, primeiro posto dele ali, posição base como militar. Ali ele começou a se envolver muito com os evangélicos, e os evangélicos também muito com ele, claro, né? Viam a curiosidade, gostavam muito da nossa família, e começou aquele processo de evangelização na vida do Lobo, né? E que logo aconteceu. Então, ele se converteu na minha frente. E depois, ele em casa começou a trazer o evangelho, até aquela mudança de atitude, e eu fui percebendo. E aí as coisas foram, no comecinho, um pouco difíceis para mim,
Mas eu creio que Deus deu muita sabedoria para ele. Ele prontamente, logo que ele se converteu, ele já passou a ter experiências de jejum, de oração, de mudança, de se calar e testemunhar, né? E isso foi muito impactante para mim, né? E eu me lembro coisas que eu falava assim para ele, do tipo: meu Deus, você ama mais esse Jesus do que a mim. Eu cansei de te pedir para você não fazer isso, você fazia. Cansei de pedir para você mudar nesse aspecto e você não mudar. Agora você encontra esse Jesus, você muda, hein? Esse Jesus é bom mesmo, né? Então, fiquei com aquele ciúminho ali, mas logo depois, realmente, eu também tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu me converti, eu fui para a igreja, aceitei o Senhor Jesus num dia, num encontro de jantar de Adonep, lembra da Adonep? Era um carioca lá famoso, que teve um contexto espiritual muito difícil, e aí no testemunho dele eu aceitei a Jesus, mas depois fui logo para a igreja lá em Guaratinguetá, onde nós nos convertemos, seguimos ali a caminhada com o pastor Valmir, logo descemos as águas juntos, em maio, o Arthur nasceu no dia 1º de junho de 1996, nós nos batizamos uma semana antes dele nascer. Então o pastor Lobo se converteu na minha frente, lá em 1995, mas ele me esperou, todo o processo de conversão, e aí ficamos naquela, eu acho que vou esperar o Arthur nascer, vão me batizar, não, né? Aí eu me batizei, e eu digo para o Arthur que ele se batizou 2 vezes, uma na minha barriga, e outra depois, quando ele já estava maiorzinho. Então, foi assim que aconteceu a minha conversão. E grávida na última semana. Uma semana depois ele nasceu. O pastor não ficou com medo de lhe batizar barrigudona? Nada? Não. Se ficou, não me falou nada. Então, mas eu me lembro, foi assim, eu desci, aí era diferente o batistério, né? Era assim, para o chão, então fui descendo com todo aquele cuidado, depois subindo. Mas deu tudo certo. Uma semana depois nasceu o menino. Mas nem toda esposa de pastor é pastora, né? Ser pastor ou pastora é um chamado pastoral, um chamado específico. Como se deu o seu chamado? Sim. Assim também como muitas pessoas pastoreiam sem ter a função de pastor, né? Então, o meu chamado aconteceu de uma forma que eu comecei a perceber a necessidade por conta do momento, da situação do meu marido como pastor. Então, eu comecei a perceber que realmente era aquilo que Deus tinha para a vida dele, a aceitação da vida dele como pastor, ao ponto de ir deixando a sua profissão, e o chamado muito forte, as coisas acontecendo, os frutos vindo. Então, eu percebi isso nele, e aí prontamente eu percebi e entendi que seria muito mais útil para o reino, para Deus, eu estar com ele. E aí o chamado é o que tem que ser impactante, tem que fazer a diferença. E foi quando eu decidi que eu largaria a minha profissão, eu deixaria a minha profissão de dentista inicialmente, né? Para servir a Deus, ao lado do meu marido, junto com ele, porque eu entendo a importância da mulher, da pastora, ao lado do seu esposo. E aí, essa é uma curiosidade, inclusive, que o pessoal tem, porque isso é recorrente me perguntarem isso. Existe pastora na Igreja Batista e o caminho para ser pastor ou para ser pastora é exatamente o mesmo? A gente faz uma prova, que é uma prova oral. O concílio é o mesmo? Sim, é tudo igual. Existe a primeira pergunta. Existe, sim, mulheres pastoras na convenção. Eu vou falar daqui da nossa, né? Pastor do Paraná. Não sei das demais, mas eu sei também que tem. Aqui no Paraná, sim, existe pastoras, né? No meu caso, eu sou uma pastora da Convenção Batista. O processo é o mesmo, temos que fazer a faculdade teológica, cursamos a faculdade como outra faculdade qualquer, aí, direito, medicina, odontologia, professora, e passado pelo curso de teologia, aí então depois você é ordenado. Então, primeiro você se forma, são coisas diferentes. Você é teólogo. O teólogo tem um monte. Qualquer pessoa pode fazer teologia. Qualquer um pode fazer. Aí depois, então, vem o chamado concílio, que é uma prova, o qual a sua igreja vai solicitar para a convenção, para que você seja examinado, para que você seja aceito como um pastor da convenção.
Todos podem fazer, desde que a sua igreja, o seu pastor, se ele se interessa, se ele tenha essa intenção, levar para a convenção essa hipótese e você seguir o caminho para você ser um pastor da convenção, um pastor reconhecido, vamos dizer assim. Mas todos podem fazer, tem mulheres, homens, jovens, idosos, pessoas de mais idade, pessoas com outras profissões que já deixaram e depois querem retornar. E é maravilhoso, né? Eu digo que aonde tem um teólogo, uma pessoa capacitada, formada, se tem um teólogo num hospital, numa escola, uma professora, é maravilhoso, gente, tudo é diferente. Sobre o concílio da pastora Fabíola, nós estudamos juntos para o concílio. O pastor me auxiliou, me preparou. Porque, na verdade, eu perdi tempo, na verdade, porque eu cheguei lá, você já sabia as respostas, essa que é a verdade. Mas eu acho que eu queria saber o que você queria que eu soubesse, é diferente. Mas, e aí eu tenho uma grande tristeza sobre o seu concílio, que é que eu não assisti. Porque você estava na função. Pois é, tinha no dia, acho que tinha uns 7 ou 8 concílios, né? Eram 3 ou 4 igrejas, tinham vários concílios, e aí eu estava lá sentadinho assim, pronto para, bom, eu vou na sala da pastora Fabíola, vou assistir lá, porque estudei com ela, tal. Aí, secretário, me indicaram, pastor Alan. Tá bom, então eu fui ser secretário em um outro concílio. Você foi para uma outra sala. Eu fui para uma outra sala. Você foi cumprir a sua missão. Pois é, não assisti o seu concílio. Mas eu até depois eu perguntei para o pessoal todo muito elogioso com relação às suas respostas. E aí quando terminou o meu, eu cheguei na sua sala, já estava a sala vazia, o pessoal indo embora e eu não pude nem ver o resultado. Mas fico feliz depois a gente compartilhar o mistério. Menos um para me deixar nervosa. Não, estava lá de apoio. Não estava lá para examinar, ia estar lá de apoio. Mas aí, então, você já deu 2 dicas. Falou de ser dentista e pastora. A minha próxima pergunta é justamente sobre sua vida. É mais difícil ser dentista, oficial da aeronáutica, eu sei que você foi oficial da aeronáutica, ou pastora? Eu diria diferente. Não existe assim, não tem como eu fazer uma escala o que foi mais difícil. Não, eu não diria assim. São situações diferentes, funções diferentes, né? Então, eu como dentista, que foi a minha primeira profissão, eu sempre gostei muito da odontologia, eu fiz por escolha, amei o tempo que trabalhei, amava o que eu fazia. E realmente eu deixei para seguir, para cumprir esse chamado pastoral lá do meu marido. Então, não é uma questão de ser mais difícil, o que é mais difícil, não. Eu acho que quando você faz aquilo que você ama, você faz bem feito, a leveza. Então, é algo tranquilo, que soa de uma forma tranquila, né? É claro que a profissão, a odontologia, é uma profissão... É difícil, é trabalhosa, tem que ter dedicação, como muitas outras áreas. Então, mas é uma área realmente que eu gostava muito. Depois veio, então, o ser militar. Foi outra coisa, eu costumo dizer que é como as coisas na minha vida nasceram, aconteceram de uma forma com tanta tranquilidade, aí a gente vê o quê? O cumprimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu creio realmente que Deus sabe, prepara a gente, Ele já sabe, Ele tem os propósitos para a nossa vida, Ele já tem as coisas determinadas, só basta ali realmente aquela empurradinha, né? Aquela aceitação, vai de mim aceitar, querer. Eu poderia ter continuado como dentista, né? Eu estaria até hoje aí, trabalhando como dentista, e assim por diante. Mas ser militar foi também algo que eu gostei muito, uma área maravilhosa, ali eu aprendi muito, e como militar, eu exercia a minha função de dentista. Então, isso é importante saber. O militar, ele exerce uma função nas Forças Armadas, né? Então, existe lá o cara, ele é militar, ele é médico, ele é militar, ele é o advogado, ele é militar, ele é o secretário, ele é militar, ele é o administrador, todas essas áreas, eles têm as faculdades. Então, eu continuei exercendo a minha função de dentista dentro de um outro universo. Foi muito bom, ali eu aprendi muitas coisas. Fiquei 9 anos ali, servindo como tenente na aeronáutica, e foi um tempo realmente de crescimento e aprendizado.
E depois, como o que é mais difícil ser pastora, também é algo que é muito gratificante quando a gente sabe que tem esse chamado, que tem realmente essa convicção que é Deus que está te chamando, então você consegue exercer com muita tranquilidade. Não tem peso. As coisas, quando você quer fazer coisas que realmente não são coisas que são desejo do seu coração, são coisas que Deus determina, te chama para fazer, aí elas ficam pesadas, ficam trabalhosas, ficam cansativas, você não vê crescer, não vê deslanchar, não vê acontecer, porque não há ali esse entendimento. Então, acho que o entendimento do seu coração com o coração de Deus, essa união, isso aí faz com que as coisas aconteçam. E dentre tantas mulheres que há na Bíblia, qual delas a senhora mais admira e por quê? Eu não tenho nenhuma mulher da Bíblia que eu admire mais. Se eu dissesse aqui, eu admiro mais Sara, Abigail, Raquel, Ruth, Maria, não. Eu admiro todas. Eu aprendo com todas. Todas as passagens. Às vezes tem mulheres na Bíblia que falam tão pouco sobre elas. Às vezes as pessoas, quando a gente ministra aqui para mulheres, falam assim, meu Deus, eu nem sabia que tinha essa mulher na Bíblia. Às vezes nem o nome, né? A mulher do fluxo de sangue, qual é o nome dela? Não tem nome. É a mulher do fluxo de sangue. Então não tem nome. A mulher samaritana. A mulher que foi pega em adultério, que Jesus escreve lá no chão. Isso. Não tem o nome. Não tem o nome. Então, assim, eu não tenho uma mulher que eu pudesse dizer assim, essa é a mulher que eu realmente idolatro, amo, idolatrar não, porque não é de Deus, mas que eu vejo ali algo tremendo. Não tem essa mulher. Todas as mulheres realmente nas suas posturas, nas suas atitudes, nas suas palavras, na forma como elas direcionaram uma situação, algo que estava acontecendo, onde elas estavam inseridas no contexto, naquele momento, para mim, falam de forma significante. Cada uma delas eu aprendo algo. Até mesmo, como o pastor falou aqui, às vezes é uma passagem tão rápida que parece tão insignificante, mas nada na palavra de Deus é insignificante, nada na palavra de Deus se perde, aí eu me atento àquilo ali. Vou falar, meu Deus, mas deve ter algo aqui diferente. O que está aqui significando? O que Axa significa para nós, aquela mulher ali, naquela palavra dela de querer fontes maiores, fontes... Eu falei, não, há alguma coisa aqui. E aí eu fico ali pedindo realmente ao Espírito Santo para me ensinar, ou então me mostrar aquele coração daquela mulher. Então, todas as mulheres da Bíblia são realmente muito importantes. A Bíblia fala, em Efésios 5, versículo 22, o seguinte texto: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Você pode ajudar a gente com esse texto? Esse texto, como que ele precisa ser encarado? Dessa ideia de mulher sujeitarem-se aos maridos, assim como os maridos se sujeitarem a Cristo, né? Assim como a igreja se sujeitar a Cristo. Como que a gente pode entender essa questão de sujeição? Eu entendo, pastor, essa questão de sujeição como estar debaixo de uma autoridade. Né? Esse texto aí é um texto muito falado, muito debatido nos ministérios de mulheres, entre as mulheres, em grupo de mulheres. Mulheres que realmente se rebelam, não querem, não aceitam essa palavra sujeitar. Talvez seja uma questão de semântica, né? De entendimento. Mas o que nós precisamos entender é que quando as mulheres elas têm um encontro com o Senhor Jesus, tudo tem que ser novo na nossa vida. Talvez existam outras palavras também na Bíblia que não soa bem, não cai bem. Mas a gente simplesmente não fica presa àquilo. Mas quando se trata de sujeição, homem e mulher, o negócio fica ali, parece que fica amassando aquele barro, fica pisando em cima, marchando, como a gente diz lá no meio militar, marchando sem sair do lugar, amassando barro. Não sai, fica naquilo ali, gera aquele ranço, preocupações tolas, bobagem. Mulheres, não se preocupem com isso. Se preocupem somente em fazer, em cumprir aquilo que a palavra diz. Mulheres, sujeitai-vos.
eu penso, quando eu olho para esse termo, eu penso em estar debaixo da proteção do meu marido. Eu acho isso tão gostoso, tão maravilhoso. Imagina você, o seu marido, seu esposo, aí quem tem, ou se você não tem, o pai também ele exerceu essa função, né, de ser cabeça na casa, uma autoridade, de você estar protegida. Isso é maravilhoso, é como as mães que protegem os seus filhos, de se sujeitar. E ainda mais, olha, quando fala a comparação, vocês homens sujeitai-vos a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus também. Então, Deus é o nosso guarda-chuva de proteção. E ali estão os maridos, os homens, os cabeças dos lares, os sacerdotes dos lares. E debaixo dele está o guarda-chuva de proteção para nós, mulheres, a família, os filhos. E isso é maravilhoso. A gente tem falado tanto, não só aqui, mas eu tenho escutado, eu escuto em outras igrejas, outras mulheres, outras pastoras, outras líderes ministeriais, ensinando a mulheres a querer estar debaixo desse guarda-chuva de proteção. Isso é maravilhoso. Isso traz descanso. Traz descanso, é o contrário daquilo que vocês pensam. Muitas mulheres pensam que isso vai trazer peso, vai trazer jugo. Se ocorrer, que pode sim ocorrer, são casos isolados, disfuncionais, famílias, casais desestruturados que precisam ser cuidados, observados e com uma outra forma, buscar uma outra forma de ajuda. Precisa sim, porque inclusive, eu acho que tudo isso aconteceu também, pastor, por causa de um tempo que nós vivemos lá atrás, um tempo em que a mulher era muito oprimida, não era a autoridade, era o autoritarismo sobre a mulher. E aí ela se sentiu muito acuada e, de repente, veio aquela outra onda de feminismo que levou a mulher para um outro extremo, né? E aí ficou tudo muito desequilibrado na cabeça da mulher. Uma hora querem reprimir a mulher, aí daqui a pouco ela mesma quer se liberar. E aí ela foge daquele princípio de estar debaixo de uma autoridade e que ela é muito boa, é uma autoridade protetiva para vocês, mulheres. A senhora tocou num ponto muito legal na sua resposta, que fala assim, se os papéis não estão sendo exercidos, há uma desfuncionalidade. E aí cabe à mulher também procurar ajuda, né, sem problema nenhum. Mas acho que é importante a gente salientar que se há uma desfuncionalidade, se o homem não exerce o seu papel, o pecado é dele. Sim. Então, a mulher pode procurar ajuda, aliás, não pode, deve procurar ajuda, mas ela deve fazer isso com a sua consciência, com a sua alma tranquila de que o pecado, numa situação disfuncional dessa, é dele e não dela. Sim, sim. Né? E procurar ajuda, eu acho que esse é também o papel da mulher e da esposa, ver que o marido não está conseguindo desempenhar o papel dele, o papel que Cristo tem para ele como homem, como sacerdote, como líder do lar, ajudar e buscar ajuda correta. Ajuda na fonte correta, quem realmente vai ajudar. Não vai buscar ajuda na amiga, no vizinho, na amiga de célula, na colega. Não, buscar ajuda quem realmente vai promover ajuda naquele momento, naquela situação. É aí que isso piora mais ainda os relacionamentos. Quer dizer, o casal já não está legal, já não está vivendo um momento legal ali na vida. Ainda vai buscar uma ajuda que não está especializada, não tem a visão de Cristo. Aí traz para dentro mais veneno, mais complicação e vai cada vez mais piorando, deteriorando o relacionamento marido e esposa. Gênesis vai narrar que Eva apanhou o fruto e ofereceu a Adão. A queda é culpa da mulher? Não, a queda não é culpa da mulher, porque se nós formos, até como o pastor aqui falou lá do texto de Gênesis, se a gente for mais um pouquinho também antes, a gente vai ver que Deus falou com Adão. Deus deu ali a ordem para ele, sobre o fruto, o que ele ia fazer, como ele ia se portar naquele jardim. Foi para Adão, aí depois vem a Eva. A palavra de Deus não diz que Adão conversou com a Eva. Né? Que o marido e a mulher eles se conversaram, né? Aí vai que Adão lá, Eva, não pode comer aqui.
né? Aí sim ela seria responsável pela desobediência. Mas eu não, né, pastor, o senhor conhece a Bíblia toda, né, bem mais que eu. Não diz que ele passou essa informação para ela. Então, eu não acho que a responsabilidade seja de Eva, não acho. Acho que não eu também sou dessa linha. Eu acho que Deus assumiu um compromisso com Adão. Com Adão. Né? Eu não gosto de especular, mas é verdade. Talvez se Eva tivesse oferecido a Adão e Adão tivesse dito não. Pois então. Nós não devemos comer isso. E eu vou pedir perdão a Deus por ter feito isso. Talvez eu estivesse no paraíso até hoje. Pois é, então é verdade, pastor. Agora, por que será que Adão não falou, né? Ele ficou calado. Porque a omissão de Adão. Tem livro, né? A omissão de Adão. Pois é. Agora, se fosse Caqui e eu fosse Adão, a gente já não tinha dado tempo de criar Eva, porque eu amo Caqui. Ai, meu Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A Bíblia é machista? Não. Essa é uma pergunta bem comum. A Bíblia é machista? Não, eu não acho a Bíblia machista. Não acho. Não posso dizer que a Bíblia é machista, tendo em vista que se trata de tantas mulheres, faz referência a tantas mulheres, onde as mulheres foram ouvidas, onde elas tiveram papéis importantes em resoluções de situações ali. Mulheres que geraram filhos, que foram grandes reis, grandes profetas. Mulheres tiveram um papel importante, fundamental. Não, eu não considero a Bíblia machista. Se a Bíblia fosse machista, eu acho que ela não tocaria em mulheres, no nome de mulheres, na importância das mulheres, não teria exaltado mulheres no sentido de exaltar a sua atitude, uma palavra que ela deu. Nós temos ali a juíza Débora, era uma mulher reconhecida, buscada, as pessoas iam buscar nela conselhos. Então, eu não creio que a Bíblia seja machista, não. Eu também acho que não. Qual o maior desafio e a maior alegria do ministério pastoral? O maior desafio... Olha, o maior desafio é quando nós queremos, lutamos para ver vidas restauradas, identidades restauradas, relacionamentos restaurados, pessoas restauradas, na verdade, é um processo de conversão. Então, esse é um desafio para nós. Quando nós vemos uma pessoa que chega, um casamento, às vezes, destruído, e a gente vai ali com toda a força para lutar, para se empenhar, para ver a vitória ali. Quando nós vemos uma pessoa que chega destruída, sem saber quem ela é, seja destruída não só em vícios, mas perdida. Então, aquilo é um desafio, porque é difícil demais você fazer as pessoas entenderem. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança, dizer que aceitar, levantar a mão, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, numa igreja, num culto onde você ouve uma palavra e a palavra é impactante e recebe, é acolhida no seu coração, parece até que é fácil. Parece até que é fácil. E ainda assim as pessoas lutam com a vergonha. Ai, que vergonha de lá na frente. Será que vai muita gente hoje? Vou deixar eu primeiro. Eu me lembro que quando eu levantei minha mão, que eu aceitei que eu fui lá na frente, só tinha eu, minha família, eu grávida ainda bem pouquinho, pouca barriga, a Natália agarrada em mim, tinha um pouquinho de gente. Falei, ai, que vergonha. E a gente, né, mas eu não conheço ninguém. Então, a nossa luta é essa. Esse é um desafio. Que as pessoas entendam que depois de levantar a mão, aí vem um processo. Aí o pastor começa a se empenhar, a cuidar, a começar a educar, literalmente a palavra é essa, educar, dizer que isso está errado, que não é mais assim, que você precisa mudar, que isso que você fazia não é mais legal, não é bacana, você tem que mudar de atitude, de pensamento, de posicionamento, de postura, aquilo que você fala, tudo isso. Então, esse é o grande desafio. E, consequentemente, a maior alegria é realmente ver pessoas transformadas. A maior alegria, realmente, gente, é ver um casamento restaurado. É ver que é um casamento quando as pessoas se entregam, quando as pessoas entendem, eu errei, eu fiz isso, eu tenho que parar, eu tenho que buscar, eu tenho que me consertar.
Eu tenho que pegar o meu filho, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que saber o que aconteceu. E quando a gente vê que o nosso papel pastoral, aquilo que você está pregando, aquilo que você está falando, que você está ensinando, está realmente repercutindo na vida das pessoas e fazendo com que as pessoas sejam transformadas, isso é maravilhoso. Porque esse é o processo pelo qual outras vidas vão se converter. Ninguém vai somente se converter olhando o que o pastor, ouvindo o que o pastor está pregando. Claro que quem faz essa obra é o Espírito Santo, né? Se eu disser assim que não é só assim, não é desse jeito. O Espírito Santo é que sabe todas as coisas. Mas é o nosso testemunho, a nossa vida, ela fala muito mais do que as nossas palavras. A palavra de Jesus, que é a Bíblia, ela liberta e ela tem que ser pregada, é isso que o pastor Lobo nos ensina. Mas a nossa vida, então essa é uma grande alegria quando você vê as famílias chegando sorridentes, transformadas, os filhos voltando, tendo toda aquela alegria, homens e mulheres juntos, isso é maravilhoso. Essa é uma grande alegria do ministério pastoral. É você ver que aquilo que você está fazendo está dando certo. E aí, na caminhada para se tornar uma pastora, a senhora falou da faculdade de teologia. Eu já sei essa resposta porque estou lá dentro, mas tinha muitas mulheres na sua turma e quem faz teologia só pode ser pastor? Tinha sim mulheres, acho que era bem dividido. Tinha de outros estados, tinha bastante mulheres, como tem, e nas outras turmas também, que eu via lá quando nos encontramos, tem bastante. Né? O senhor está lá sempre, né? Você, a gente combinou que ia falar você, né? Tá bom, então, perdão. Aí a gente vê lá, né? Muitas mulheres. Então, muitas mulheres têm procurado a faculdade de teologia. E a outra pergunta é se todas as pessoas que fazem faculdade teológica para ser pastor, não, para ser teólogo, né? A pessoa pode se formar em teologia e ser um professor. No caso, o pastor Ala é um professor, um teólogo, conhecedor das escrituras, né? E dentro da teologia você pode desenvolver muitas outras áreas. Um teólogo ele pode trabalhar em hospital. Olha que coisa tremenda. Você está ali fazendo um procedimento, já pega na mão. Às vezes não pode orar, mas uma palavra ali interna, ainda que seja o Senhor Jesus, recebe. Numa escola, meu Deus, aquelas crianças, quando chega, se você olhar elas com um olhar diferente, vê uma palavra realmente ali algo que você aprendeu, uma forma de evangelizar, uma forma de levar o evangelho até eles, coisas que você aprende na faculdade. Então, é muito bom. Então, a faculdade teológica não é só para a formação do pastor, que vai exercer o ministério pastoral na igreja, mas em muitas áreas, na nossa vida, no nosso contexto atual, pode ser muito útil mesmo. E existem pessoas, inclusive, que fazem para uma realização pessoal mesmo. Eu quero conhecer ainda mais a palavra de Deus, eu quero conhecer, né, de modo mais sistêmico, mais aprofundado a palavra de Deus. Como tem muitas pessoas também, né, que fazem outras faculdades e não exercem. Para realização pessoal mesmo. Né? Olha, direito é algo que a gente vê. Quantas pessoas, às vezes, ser formado em direito, só gosto das leis, gosto de saber, gosto de... Então, existe sim, realmente. Agora, o que eu acho também que pode ser um grande fator orientador para as pessoas é um critério até que tem na faculdade, aquele que quer fazer teologia, que ele vá buscar uma orientação pastoral, uma recomendação, se eu não me engano, é assim. Então, o seu pastor ele vai te dar a direção. Ele vai justamente perguntar isso, é uma entrevista. Por que você quer fazer? Quais são as suas intenções? É somente, não, é só para um conhecimento, para agregar na minha vida, ou não, Deus está me chamando, eu quero cumprir esse chamado do Senhor na minha vida, ou então vou fazer a faculdade, vai levar 4 anos, daí no decorrer a gente vai sempre conversando, sabendo o que Deus trabalhou. Muitas pessoas começam e largam, como muitas outras faculdades, né? Normal. Então é normal, como uma outra qualquer, mas é bom ter o pastor sempre direcionando, porque dali pode nascer um grande pastor. Verdade. Na caminhada cristã, e especialmente na ministerial, muitas mulheres buscam respostas e orientações. E aí muito do seu trabalho é justamente dar orientação
e responder muitas questões de mulheres. Aí, às vezes, eu acompanho suas lives e vejo. Tem umas perguntas assim que eu vejo. Às vezes está lá, a pastora Fabíola, o pastor Lobo comentando. Eu acho que você nem reparou nisso. Às vezes a mulher faz uma pergunta e fala assim, essa daqui é uma boa para uma mulher responder. E aí, dali a pouco, a pastora Fabíola, então, essa tarará, 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 e você responde. Eu fico ali tentando, é difícil, né? Porque aparecem muitos tal, às vezes acaba escapando. Mas na sua experiência, qual é a maior lacuna, o maior campo de dificuldade das mulheres com relação à vida cristã e por que essa é a maior dificuldade que elas têm? Eu acho que a maior dificuldade justamente é algo que a gente já respondeu lá atrás, que é a submissão. É algo muito difícil. Essa palavra não soa bem para as mulheres, elas não entendem, algumas mulheres não entendem, é difícil, e eu vejo na caminhada junto com as mulheres, eu vejo muita rebelião. A rebelião, então, mulheres, não deixe a rebelião, a rebeldia achar acolhida no seu coração. Não deixe, isso não é bom. E em outras áreas também. Eu vejo a mulher quando ela... A gente está falando de mulher, né? É chato, parece até que eu fico só falando de mulher. Mas tem em todas as outras áreas. Quando a pessoa tem a rebeldia realmente no seu coração, ela tem em todas as áreas. Seja com o seu chefe, com o seu pastor, com o seu líder de célula, com tudo. Todo lugar, nada nunca está bom. Aí a gente vê que aquela rebeldia é algo que está na natureza dela e precisa ser trabalhado como um pecado e grave. Mas existe algumas vezes uma rebeldia, uma rebelião momentânea. Não está passando um momento legal no seu trabalho, seja no seu grupo, na sua célula, na sua igreja, ali ela desenvolve aquela característica ali, a gente vê que é algo bem pontual, né? E aí a gente também tem como cuidar isso. O problema é você ver como você vai reagir àquilo ali. Nós temos problemas de diversas naturezas no nosso trabalho, para quem trabalha fora, com o chefe. Gente, quem nunca teve problema com o chefe? Quem nunca não concordava com muitas coisas que ele fazia? Ou seja, na sua célula, quantas pessoas às vezes vão na sala, a gente escuta. Gente, a gente só precisa aprender que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, diz isso lá na palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, faz essa comparação terrível. E feitiçaria é manipulação de mundo espiritual, e ali um contexto é mundo espiritual de trevas. Você não pode deixar e achar acolhida no seu coração nada de rebelião, nada de rejeição. Então, conserta rápido. Então, mulheres têm essa lacuna, eu acho que essa é a grande dificuldade. Dificuldade de lidar com as mulheres é nessa área aí. E aí... Nós também, né, porque, né, pastor? Porque o feminismo atrapalhou muito. Atrapalhou muito, veio trazendo contextos completamente antibíblicos. E que nem é a hora de tocar nisso aqui agora, né? Mas todos nós lembramos, quem estudou a história lembra como foi. Foi completamente antibíblico. Então, não cabe mais nos dias de hoje a gente fazer nenhum apontamento de feminismo. Nada sobre isso. Porque também, se você for conversar com uma feminista, ela é bem oportunista também, né? O feminismo, para ela pega porque ela quer. Porque na hora ela tiver que trocar o pneu, ela tem que chamar um homem. Eu, pelo menos, não troco o pneu, não estou querendo, né? Eu tenho uma amiga pastora, ela diz assim, eu não quero trocar pneu, eu quero ficar bem do jeito que eu estou, quietinha. Deixa o bem, ela chama o bem, deixa o bem, vamos ver o que o bem quer. Então, são erros que aconteceram ao longo da nossa trajetória, ao longo da história, que vieram distorcer e, com isso, mudar muito a identidade da mulher. Mulher de Deus, mulher cristã. Se você é uma mulher de Deus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você tem a Bíblia como a sua base, você tem que voltar para a essência, que é a palavra. Agora nós vamos inverter, então. Nós hoje é uma conversa especial sobre a mulher, em função do Dia Internacional da Mulher, mas eu tenho essa pergunta aqui que eu acho... talvez justamente por ser homem, tem essa pergunta que eu acho extremamente pertinente. Que lição, instrução ou puxão de orelha uma pastora direcionaria a um homem ou aos homens que nos acompanham hoje?
Para os homens, bom, então se é para os homens, não é para casados, não é para solteiros, viúvos, velhos, novos, para os homens. Se puder algo global, ou se quiser direcionar. Para os homens. Homens, sejam os homens que a Bíblia diz que vocês têm que ser. Sejam homens que Deus ensina e institui que você seja. Homens segundo o coração de Deus, homens tementes a Deus, homens debaixo da autoridade do Senhor Jesus, homens que trabalhem, homens que sejam supridor, sacerdote, sustentador, homens que tenham o seu conselho, a sua palavra sempre pautada na palavra do Senhor, porque se vocês forem homens assim, aí vocês vão ser homens casados de Deus, vocês vão ser pais, vocês vão ser chefes, líderes, ou empregados ou empregadores. Aonde quer que vocês estejam, vocês vão exercer realmente o sacerdócio masculino, o papel de homem, exatamente como aquilo que Deus quer para vocês. Então, não se percam também nesse quesito. Não deixe... ler a palavra para pegar e ser só em algumas áreas da vida de vocês. Não, sejam íntegros, sejam totais em tudo aquilo que Deus tem para vocês. E aí vocês vão desenvolver o seu papel como homem, como a figura masculina de homem, de sacerdote realmente, em qualquer área onde vocês estejam. Legal. Qual é o valor da mulher para o coração de Deus? Puxa vida, é um valor, assim, realmente inestimável, grande demais. Grande demais. Eu me sinto... Eu poderia dizer assim, o ser humano, né? Porque Deus, quando Ele criou o ser humano, diz ali que Ele criou algo muito especial. A identidade, a semelhança de Cristo. Mas já que é para mulheres, é um papel muito valoroso demais. Tem um alto, não é nem preço, é um alto valor realmente, uma consideração. Eu me sinto tão amada. Agora você me fez essa pergunta, qual o valor? Eu estou olhando Deus me amando de uma forma tão grande. A mim hoje, e as mulheres, vocês que estão em casa, pode ser que você esteja aí pensando, mas a minha vida, que amor é esse? Olha o que eu estou passando, olha esse problema, olha isso, olha o marido, casamento, sei o que, tal, trabalho, dinheiro. Não, Deus ama vocês, Deus nos ama, e Deus ama a todos, ama você, como homem, e a todos os homens também que possam estar nos assistindo, porque somos criaturas perfeitas, feitas por Deus. E você, mulher, tem um alto valor, um valor inestimável. Você é uma pedra preciosa, linda aos olhos do Pai, e o Pai ama você, e Ele vê todas as coisas. Todos os momentos que a gente passa... difíceis, não significa que Deus não ama a gente menos. Agora estou com um problema aqui, estou desempregado, Deus não me ama mais. Nossa, agora aí, meu filho e tal, Deus não me ama. Então, Deus ama a gente sempre, o nosso valor é o mesmo sempre. E eu acho até que tem momentos que até mais. Sabe, um pai e uma mãe, que quando um filho está doente, parece que a gente ama mais, né? Parece que a gente quer pegar, quer trazer para o colo, debaixo da asa. É assim, é simples assim. Deus nos ama, nosso valor é grande. Quando nós olhamos para Provérbios 31:11 e os versos seguintes, ali Salomão vai nos falar sobre a mulher virtuosa. É inclusive o texto da nossa abertura aqui. Então, ele vai dar uma série de características tal. E características algumas bastante estranhas para a mulher de hoje em dia. Que características uma mulher virtuosa teria se esse texto fosse escrito hoje? Hoje, realmente, o texto, né, ele fala ali as palavras, às vezes, parece que não se adequam. Faz casacos de lã e púrpura. Exatamente. Né? Então, parece que não se adequa mais a hoje, porque hoje só quem é costureira que confecciona casacos. Tem lá de plantar uma vinha. Sim, compra área e planta vinha. Eu tenho a impressão que é uma plantação, fez um quintal assim. Tem muitas mulheres que plantam, né? Aliás, voltaram a plantar. Você entra nos mercados, tem até as mudinhas. Sim. Coentro, salsinha, e as mulheres estão levando para casa para plantar. Mas eu vejo como características principais dessa mulher virtuosa, uma mulher sustentadora da sua casa, das necessidades do seu marido, das necessidades do seu filho, uma mulher atenta. A mulher virtuosa, ela está atenta.
Ela está dizendo aí que ela costura, ela faz casaco. Na verdade, talvez seja hoje, nos dias de hoje, somente a mulher que cobre, que estende a mantinha sobre o filho, que vai ver a roupa, como é que está. Isso tudo é um papel da mulher. Então, é uma mulher que sustenta, é uma mulher que supre, é uma mulher que sabe o que tem na sua geladeira, nas suas despensas. Hoje em dia, a gente liga iFood, né? A despensa não tem nada, vamos para o iFood. Quando pode, quando tem. Mas muitas também já não fazem porque deixaram de fazer. Deixaram, não tem nada em casa, não consegue administrar a casa, não vê o que tem, o que está faltando, o que o filho precisa, o que ele gosta, o que gosta de comer. Gente, e aí isso é o papel dessa mulher virtuosa, é justamente esse, suprir. A mulher virtuosa nos dias de hoje, ela tem o controle. Olha aí, já que vocês gostam de controle, da palavra controle, você tem que ter o controle do funcionamento da sua casa. Saber o que tem na geladeira, o que vai tirar para o almoço de amanhã, se não tem, vai providenciar. Se não tem dinheiro, vai começar a orar, vai juntar com o marido para orar. Vai ver como é que os filhos estão, vai ver a lição de casa. Vai sentar, vai ensinar, vai ajudar. Não sei, vou procurar alguém que me ajude, porque eles têm que estudar. Vamos ver o banho, supervisionar, tomou banho, escovou o dente, porque são coisas que a mulher... Olha, isso é o controle que você tem que ter na sua casa. Aí o marido chegou, você tem que cuidar o quê? Como é que ele está, como é que ele chegou, como é que está o coração dele. Não é só, às vezes, servir uma janta, largar uma janta em cima da mesa, mas não olhar nos olhos, não saber como é que está o coração. Por isso que a palavra de Deus, a experiência, a mesa nos ensina a sentar à mesa para juntar, para estar juntos, para olhar um nos olhos do outro. E tem momentos que a gente passa nesse mundo aí, trazendo essa mulher virtuosa para hoje, a modernidade, o mundo atual, que as coisas estão diferentes. É um trabalhando, os filhos na faculdade, estudando. Eu me lembro quando a minha filha passou para a faculdade à noite. Para nós foi algo muito diferente. A gente criou no coração assim, não, vamos ver se no próximo semestre ela consegue mudar. Porque a gente tinha na cabeça que a noite é horário. Passou das 7, já está todo mundo em casa. Tudo bem que foi o inglês, voltou, foi para lá, para cá, já estamos ali. Mas isso não aconteceu, ela ficou os 5 anos à noite. E aí essa mulher sábia, virtuosa, você tem que readaptar todo o contexto do seu dia a dia, da rotina da sua casa, para você continuar sendo essa mulher e você continuar cuidando da sua filha, saber onde ela foi, como ela chegou, como ela tá, como é que está o coração dela, não deixar os distanciamentos. Então, mulher virtuosa aí de Provérbios 31, é sim uma mulher que não mudou, não passou, não ficou para trás, mas é uma mulher que nós podemos adequar ela para os dias de hoje. Adequar, não é mudar não, hein? Não é mudar, não, isso já não é mais, já não serve mais, não. Somente fazer as alterações para os nossos dias de hoje. As ações mudaram, mas os valores ainda são os mesmos. Os mesmos sempre, os mesmos. E aí, dentro da sua trajetória como esposa, uma dos acompanhamentos que a senhora fez nas viagens do Pastor Lobo é ir para Israel. Como foi a sua primeira viagem a Israel? Como é chegar em Israel pela primeira vez? Primeiro a gente vai para Israel, a gente já vai gerando, desde quando você começa a se preparar para isso, você já vai gerando muita expectativa no seu coração. A gente faz aquelas campanhas de leitura da Bíblia, que a gente lê a Bíblia, mas aí você começa realmente a voltar para a parte histórica, para entender, para lembrar, porque vai chegar lá, vai vir um monte de informação, você precisa estar situado, né? Mas quando você realmente chega lá, é algo impactante. Eu não sou, assim, uma pessoa muito emotiva, não sou. Mas quando entra ali, geralmente, dependendo do horário, a gente entrou à noite, o ônibus entra, né? Vem trazendo todos, é impactante, você chora sem você querer. O guia, que geralmente é judeu, dali da região, ele está falando alguma coisa, ao fundo sempre eles deixam músicas de lá também tocando. Você é tomado por algo muito especial, muito diferente, é um ambiente espiritual. Ali eu entendi o que é um ambiente. Era como se realmente estamos pisando na Terra Santa. Ali onde Jesus andou, é sobrenatural, nosso coração se inunda, e aí depois que você entra, que você chora todos os dias. Todos os dias, cada lugar, quando você mergulha nas Escrituras, a palavra de Deus, ela fica em 3D assim na tua frente, e você está fazendo tudo aquilo ali. Quando você faz o caminho da Via Dolorosa, você sente de chorar, tudo é diferente. É maravilhoso, realmente.
É uma das viagens mais fantásticas que eu recomendo a todos. Se você puder escolher, aí, eu sei que tem muitas pessoas, eu queria conhecer Nova York, Paris, praia, Cancún, México, sei lá. Mas eu acho que um cristão, você coloca aí na sua listinha, eu não quero morrer antes de ir a Israel. É muito importante. E várias vezes, pastor, depois nas outras caravanas que fomos, pessoas de idade. Né? E a gente fica preocupado com elas. Às vezes vai um filho, vai um neto, já foi neto, ajudando, a gente fica... Mas eles têm assim, eu quero ir porque... E depois eles voltam, eles falam assim, agora eu posso morrer. Sabe, engraçado, tipo assim, cumprir. E, graças a Deus, está tudo bem, né? Mas, realmente, eles têm razão. Aí você tem idade, aí vai passar esse Covid todo e você prioriza aí, eu quero conhecer, porque é algo, é um diferencial tremendo, vai mudar, tudo muda. Você vê tudo de uma outra forma, você vai enxergar a Bíblia de uma outra forma. Por falar em Bíblia, qual é o seu livro preferido e por quê? É como a mulher. Você perguntou se tinha uma mulher preferida, não tenho. Eu também não tenho um livro preferido que me chame mais atenção, que fale mais ao meu coração. Não tenho. A Bíblia toda, para mim, é muito importante. Eu gosto muito. Os capítulos, os livros, eles se completam, né? Eu gosto muito do Velho Testamento. Eu gosto, porque eu gosto de história, eu gosto muito, eu entendo, eu mergulho, eu digo que eu mergulho no personagem, eu me reporto ali naquele momento, mas eu gosto de toda a Bíblia, não tem como eu falar que eu gosto mais de um livro especificamente. Tá bom. Agora vem a pergunta mais difícil, nós já estamos caminhando para o final, e essa é talvez a mais fácil ou a mais difícil. Que pergunta eu não lhe fiz, mas eu deveria ter feito? Ah, que pergunta. Você não me perguntou quem é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Meu pastor é o pastor Lobo. É o seu pastor. Essa pergunta você não me fez, viu? Muitas pessoas, elas têm essa curiosidade de saber quem pastoreia o meu coração. Porque é assim, sabe, pastor Alan? Como se diz por aí. O médico, ele pode ser médico de todos lá. Às vezes, na família dele... Às vezes ele não consegue exercer bem, né, dentro da sua casa. O pediatra, ele é pediatra para os outros. Para o filho, seria bom que fosse um outro pediatra. O psicólogo, ele é para os outros muito bem. Para dentro da sua casa, talvez ele precise chamar um colega, encaminhar para um colega. E aí, com o pastor não é muito diferente. Fala assim, o pastor, ele pastoreia toda a igreja IBBR, mas e o pastora Fabíola, quem é o seu pastor? Meu pastor é o pastor Lobo. Eu vejo no pastor Lobo, que por acaso é o meu marido, mas eu vejo nele o meu pastor, porque, como sempre ele fala aqui no púlpito, nós somos os melhores amigos uns do outro. Nós realmente nos conhecemos no andar. Eu conheço o pastor Lobo no andar, no olhar. Eu conheço ele na forma como ele entra, eu já sei o que está acontecendo. E como mulher sábia, o meu papel sempre é o quê? Acomodar, apaziguar todas as coisas. Mas, apesar de tudo isso, porque quando nós vivemos em casa, na nossa intimidade, do nosso lar, como marido e esposa, isso não tira dele o papel dele ser o meu pastor. Porque o pastor Lobo, ele vive o que ele prega. Ele é desse jeito. Então, ele é o meu pastor, pastoreia o meu coração. Não tem absolutamente nada que eu não queira falar para ele, que eu esteja passando, que aconteceu, que eu esteja passando. Ele prontamente. Esse é o pastor. O pastor é aquela pessoa que você tem que chegar, aconteceu isso, pastor, essa pessoa, aconteceu isso, meu coração. Tem essa intimidade, saber a confiança, que dali vai ficar, que dali ele vai te dar uma palavra, que vai te encorajar, que vai gerar cura, que vai te ajudar. Então, ele é o meu pastor, é o meu marido, meu amado, meu amigo. Ai, até me engasguei. E aí, a gente sempre encerra com o convidado orando. Então, eu gostaria de pedir se a senhora pode orar pela gente. Então, vamos orar. Agradecer, pastor, foi uma bênção, viu? Muito boa essa entrevista, esse momento de estarmos aqui falando para mulheres, de mulheres, sobre mulheres. E que vocês, mulheres, aí não percam essa essência, não percam aquilo que Deus tem na palavra dele para vocês, mulheres. Porque nós precisamos saber que
a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é adequada sempre em toda a época, as ocasiões e para qualquer pessoa, e ela vai suprir. Então não existe assim, essa é para mim, essa é para outro, não para ele, serve para mim, não. Não, a palavra de Deus é para todos, é para você que está aí na sua casa, nos assistindo, independente do momento que você esteja passando, amém? Então vamos orar? Posso orar? Feche seus olhos, vocês que nos assistem, mulheres aí na sua casa. Quero orar por vocês. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero colocar agora a vida de cada mulher nas tuas mãos. Senhor, agradecer pela vida delas. Muito obrigada, Deus, que as mulheres, Senhor, nasceram no seu coração. O Senhor ama as mulheres. E que cada mulher agora na sua casa, aonde quer que estejam, assistindo agora, que elas sintam o toque do Senhor, do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja entrando na vida delas, na casa delas, fazendo tudo novo, tirando tudo aquilo que não venha do Senhor. Toda palavra errada, todo sentimento, tudo que está incomodando agora, toda situação difícil, talvez uma tristeza, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo entre agora e faça uma obra de cura, uma obra tremenda, e que nasça agora mulheres segundo o Teu coração, mulheres fortalecidas no Senhor, mulheres submissas ao Senhor, mulheres submissas à Tua palavra, cumpridoras da Tua palavra, do chamado que o Senhor tem para a vida de cada um delas, e mulheres que realmente façam a diferença onde quer que elas estejam, no trabalho, na sua casa, onde quer, Pai, que sejam mulheres que realmente levem o seu evangelho para frente, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor separou um dia especial, todos os dias são especiais, mas o Senhor tem esse dia, um dia para as mulheres, Pai, mas que nós também como mulheres queremos reconhecer que o Senhor é o nosso sustentador. Só o Senhor pode fazer Dia Internacional da Mulher Diferente. Só o Senhor pode fazer uma mulher diferente, Pai. Muito obrigada, Deus, por cada vida, cada mulher, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridas. Parabéns pelo seu dia. Pastora Fabíola, muito obrigado pela conversa. É um prazer poder conversar formalmente contigo, porque a gente conversa verdade, sempre. A gente conversa sempre, mas né? Foi um prazer, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Obrigado. E eu queria também encerrar, então, desejando um feliz Dia das Mulheres, lembrando que 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, porque houve mulheres que passaram por desafios. E esse desafio, então, foi reconhecido, tanto que chegou a marcar o calendário internacionalmente. E a minha esperança é justamente essa, de que cada desafio que as mulheres estejam passando hoje possam prontamente e logo a mão de Deus estar sobre esse desafio e que elas possam transformar essa dificuldade hoje, ou esse desafio hoje, em um belo testemunho logo, logo. Por isso, amém, a gente registra os nossos parabéns. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Manda essa mensagem para sua mãe, para sua tia, para sua prima, para a mulherada toda da família. Se você é mulher, manda para suas amigas. Entre em contato com a gente. Nós estamos aqui justamente para abençoar a sua vida. Você não caminha sozinho, você não caminha sozinha se você não quiser. A Igreja Batista do Bom Retiro está aqui para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.